estamos aqui para usar a ferramenta aí do YouTube para a gente falar um pouco sobre psicanálise. E nós temos um material do nosso livro, né, sobre conceitos psicanalísticos, são 6 livros, em torno de 60 conceitos para cada livro. E ao invés de nós seguirmos os conceitos como está no livro, nós vamos aproveitar o recurso do YouTube, né, do vídeo, para falar dos temas que são suscitados pelo trabalho que está no livro, né? Então, os conceitos, o estudo dos conceitos psicanalíticos nos leva de saída a perceber, né, que as crianças têm uma cartilha, né, psicológica, psicanalítica a ser cumprida e que, por incrível que possa parecer, né, o desempenho da nossa sociedade em cumprir essa cartilha e ajudar as crianças a se posicionarem de uma maneira vencedora na vida, né, digamos assim, é deixa muito a desejar, né? E nós estamos aqui dispostos a discutir isso e ver o que a gente pode fazer para melhorar essa situação das pessoas, né, nessa vida que nós vivemos. Então, assim, a criança ela tem que sair da primeira infância, né, as coisas ficam decididas basicamente do ponto de vista emocional até 5 anos de idade, mais ou menos, né? Então, esses 5 primeiros anos, em especial o primeiro ano de vida, né, são experiências cruciais que a criança vive e que a gente tem que discutir, o que a gente pode fazer para poder ajudar a criança a sair, né, emergir dessa situação de uma maneira pelo menos razoável para dar conta do que vem depois, né, a vida adulta, né? E o que precisa a criança? A criança precisa ter autoestima, a criança precisa ter amor próprio, ela vai passar pelas experiências da infância, ela vai precisar ter amor próprio, precisar ter autoestima, ela vai precisar ter uma boa noção do que é real, do que não é, ela precisa aceitar, né, a realidade para ela poder realmente, futuramente, levar o leite das crianças para casa, né? Ela vai precisar ter uma boa noção do que é real, do que não é, e ela vai precisar elaborar o complexo de Édipo. Tá? O complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É a coisa mais simples do mundo, né? Claro, desde que se aceite, se reconheça, né, o trabalho psicanalítico. Um psicanalista, desde cedo, na sua experiência, na sua própria análise, se conhece bem o complexo de Édipo e sabe o que é e o que fazer. Agora, aqui, nesse nível de discussão, né, teórico, né, dessas assertivas freudianas, digamos assim, nós temos a oportunidade de ver melhor isso, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, né, hoje em dia, depois estou com fazer 70 anos daqui a alguns dias, né, para mim, né, dentro do meu modo de trabalhar, depois de tanta experiência com a psicanálise, né, com a minha análise, com a análise dos outros, a experiência como psiquiatra e tudo, eu diria que o complexo de Édipo é uma ocorrência inevitável do fato de nós termos uma agressividade que vem de dentro do nosso corpo, como Freud explicou muito bem. Aliás, um outro parênteses, né, a teoria da pulsão de Freud é uma coisa assim, insuperável, não tem por que mudar, né? Não há necessidade nenhuma de mudar a teoria da pulsão de Freud, porque ajuda simplesmente a compreender todos os transtornos mentais do ser humano que são explicados pela teoria da pulsão, né? Então, seguindo essa linha, nós temos uma pulsão sexual que está desde que nós nos entendemos por gente, né, dentro do útero, né, essa sexualidade se manifesta, bem como a violência também, a agressividade inata. Então nós temos 2 pulsões inatas, a violência, pulsão destrutiva, a pulsão de morte. Concordo com o conceito freudiano de pulsão de morte, algo, né, tentando desfazer o sucedido, né? Nós nascemos, nós estamos aqui para viver e tudo, e no entanto a gente vê aí, durante o período de vida, a ação, muitas vezes exuberante, da pulsão de morte, estragando a vida de muitas pessoas, psiquicamente, ou então não deixando a pessoa sobreviver, ou induzindo, né,
a pessoa perder a vida, e tem vários mecanismos da morte que a gente precisa conhecer muito bem, mas de qualquer maneira o complexo de Édipo fica como decorrente de uma de uma inevitável luta da vida contra a morte, que aliás é bem genérico, né? Essa situação. Não adianta ficar inventando ideais, inventando teorias e tudo, né? O que importa é que nós estamos realmente numa situação em que a gente pode morrer a qualquer momento, né? Não morreu ainda, mas vai morrer. Né? E muitas pessoas já morreram, muitas pessoas não conseguiram nem sequer nascer, porque não foi possível as pessoas nascerem, né? Não havia acolhida, né, para essas pessoas, e elas não puderam nem nascer. E nós estamos referidos a essas coisas todas aí da vida e da morte, e a gente no meio. Uma boa, né, assim, imagem é um sanduíche, né, de pão de forma, né? Duas bandas de pão de forma, uma porção de vida, outra porção de morte, a geleia com coisa, aí não vou falar presunto não, que já fica tendendo para a porção de morte. Uma geleia com requeijão misturado com, né, com as duas bandas do pão, né? Somos nós. Então nós vivemos entre a vida e a morte o tempo todo. Essa foi uma descoberta fundamental da psicanálise. Né? Então tem gente que acredita em vida antes da morte, tem gente que acredita em vida depois da morte. No mundo que exista, né, digamos assim, fora daqui da coisa materializada aqui, ou organicizada, melhor dizendo, né? A química orgânica aí, com seus produtos que permitem que você tenha, né, células, que você tenha, né, uma existência tal como nós temos, né, uma existência orgânica antes de tudo. Então tem gente que acredita que existem espíritos, né, antes e depois, no mundo espiritual, etc. Né, mas de qualquer maneira esse mundo não é orgânico, né, não funciona na base da química orgânica, e essa grande descoberta da psicanálise de que caso exista, né, um mundo inorgânico, espiritual antes e depois da morte, e que a gente chame isso de alguma maneira de não vida ou morte, né, a descoberta da psicanálise é que tem morte durante a vida. Né? Então, nós estamos lidando com a morte durante a vida, e se bobear, a gente morre de várias maneiras antes da hora. Né? Por exemplo, a morte psíquica, a esquizofrenia, por exemplo, é uma morte psíquica, a perversão, né, de caráter é uma morte psíquica também. Né? Quer dizer, então tem várias maneiras de estar morto-vivo aqui neste mundo. Né? E nós pretendemos aqui exatamente rever essas questões que são suscitadas pelo estudo dos conceitos psicanalíticos, e por hoje nós estamos, digamos assim, enfatizando essa questão do dever de casa que a criança precisa cumprir, e sair desse dever de casa com a autoestima boa, com um amor próprio em cima, né, para poder dar conta da vida. Né, e não é possível fazer isso sem ter uma boa noção do que é real, do que não é, e sem ter resolvido o complexo de Édipo. Mas então, voltando, tentando lançar mais alguma luz sobre o complexo de Édipo, é inevitável que esse jogo, né, da vida com a morte se estruture no seu clímax, lá por 4, 5 anos de idade no menino, na menina também, que a maturidade, né, do aparelho psíquico já tem um nível capaz de estruturar alguma coisa. Então nessa época nós vamos então falar no próximo vídeo desse assunto, do Édipo. Vamos começar pelo Édipo, e vamos falar também de outras coisas importantes, que é a dissociação psíquica, que a criança fica depois dos 5 anos de idade para resolver durante toda a vida. Não é? E falar mais sobre essa questão da morte, da vida e da qualidade da nossa vida, que depende da gente trabalhar adequadamente.